Fala, galera! Estou aqui agora para corrigir a prova da MESCAM, modelo Fundep 2018/2. Para mim, uma das provas mais complicadas de entendimento, e eu achei ela bem esquisita. Vamos lá, faz tempo que eu não faço essa prova, vou fazer agora com vocês. Olha só. Analise a imagem a seguir de um equipamento laboratorial utilizado em escolas de ensino médio, em aulas de biologia para observação de estruturas que requerem grande magnificação visual e magnificação visual. Você aumentar demais o que você precisa ver e responde as questões de 1 a 3. Então, de 1 a 3 vai estar relacionado com esse microscópio aqui, tá bom, gente? Um microscópio. Olha só que bonitinho. Que microscópio que é esse? Microscópio óptico, porque você coloca os dois olhos aqui. Aqui embaixo você tem as lentes que a gente chama de objetivas. Aí do lado você vai ter o parafuso macrométrico, o parafuso micrométrico, você vai ter o Charriot, então você tem várias coisas. Aí tá falando assim, o equipamento apresentado nessa imagem é um microscópio óptico, tá? Então, letra D. Microscópio eletrônico é um microscópio que utiliza feixe de elétrons. Microscópio monocular, ó, monoocular, é quando você coloca um olho só, ao invés de ter dois aqui, ó, duas oculares, um olho só, ou seja, só tem uma lente ocular. E estereoscópico é a lupa, tá? É a lupa, aumenta, mas não aumenta tanto igual o microscópio óptico. Então, D, microscópio óptico. 2. Assinale a alternativa que apresenta um material que pode ser analisado em nível histológico. Histológico, gente, é nível tecidual. Qual que você pode olhar a nível tecidual nesse microscópio? Dedo de uma pessoa para análise das digitais. Você consegue olhar o dedo no microscópio óptico? Não, sabe por quê? Porque o dedo é uma estrutura muito grossa. E aí, o microscópio óptico, ele utiliza feixes de luz. O microscópio óptico utiliza feixe de luz. E a luz não ultrapassaria a espessura do dedo. Tá bom? E outra, isso aqui não é a nível digital, também tem isso, né? Digital é a nível de órgão e não tecido. Beleza, galera? O dedo é um órgão, o tecido é um conjunto de células que tem a mesma função. Saliva para análise de material genético. Saliva e análise de material genético é nível molecular, pediu nível tecidual. Folha de capim para observar estômatos, essa é a resposta, tá? Por quê? Porque o estômato é uma estrutura que está na epiderme da planta. Estômato é uma estrutura da epiderme da planta. Ou seja, galera, você vai ver a nível histológico. Fio de cabelo para observação de fibras de queratina. Fio de cabelo também é uma estrutura... a fibra de queratina, ela é um componente molecular, né? É proteína. Queratina é proteína. E aí seria a nível molecular e não histológico. Então, 2, letra C. Vamos para a 3. 3. Nesse equipamento, ao se analisar uma célula vegetal com a devida preparação e coloração, é factível de se observar, ou seja, com certeza você vai observar todas as estruturas celulares, exceto. Você consegue ver parede celular? Consegue ver cloroplasto, porque está preparado e colorido? Consegue ver grão de amido, porque vai estar colorido? Sim. A membrana celular, ela é uma estrutura visível apenas ao microscópio eletrônico.
tá? Por quê? Porque ela é formada de fosfolipídio e proteína, e isso você só consegue ver com um aumento muito maior dado pelo microscópio eletrônico. Por isso a gente consegue ver tudo isso daqui, cloroplasto, porque cloroplasto vai estar atingido, parede celular, porque parede celular é espessa, grão de amido, porque vai estar atingido também, mas a membrana celular a gente não consegue ver. A gente consegue saber que ela existe, a gente não consegue ver no microscópio. Por que você sabe que ela existe? Porque ela vai estar delimitada, mas aí você não vai saber que, não vai conseguir ver, mas você vai conseguir ver que o citoplasma ele tem uma delimitação, e aí supuseram, né, acho que é supuseram que fala mesmo, que era uma membrana. Então, aí depois o microscópio eletrônico só confirmar. Além das clorofilas, os seres fotossintetizantes podem apresentar pigmentos acessórios de cores que variam em tonalidade de amarelo e vermelho. Assinale a alternativa que representa esse pigmento. As plantas ela têm pigmentos que a gente denomina de pigmentos acessórios. Qual a função do pigmento acessório dentro do processo fotossintético? É pegar a energia e doar a energia que eles pegam para a clorofila transformar essa energia em ATP, transformar a energia luminosa em energia química. Os pigmentos acessórios não conseguem fazer esse processo. Eles são também utilizados para a planta como fotoprotetor, como se fosse um protetor solar para a planta. O pigmento que tem a coloração entre amarelo e vermelho é o beta-caroteno, tá? Na ADP, não é pigmento, tá? Na ADP, essa questão não precisava nem saber o que era. Você sabendo, não você precisava saber corretamente, mas você sabendo o que era na ADP, amiloplasto e fotoquinase, você sabia que o único que podia ser pigmento é o beta-caroteno. Na ADP, gente, não é pigmento, é transportador de hidrogênio e elétron. Eu comentei com vocês no outro vídeo que hidrogênio e elétron não fica solto no citoplasma da célula, eles são captados por um transportador. E o transportador é um ADP, que se transforma em ADPH. Amiloplasto é um tipo de organela, presente só em célula vegetal, presente em vegetal, com função de armazenar amido. Aí existe o oleoneoplasto, que armazena óleo. Existe o proteinoplasto, que armazena proteína, tá? Armazenar amido. E fotoquinase é uma proteína que está relacionada, uma proteína com função enzimática que está relacionada com a função do músculo, não tem nada a ver com pigmento, tá? Então, uma proteína com função enzimática que está relacionado com o funcionamento muscular. Se ela está em excesso, ela pode causar diversos danos, pode indicar alguma coisa, algum problema, por isso que isso também é muito visto em alguns exames, tá bom? 5. Observe a equação simplificada do processo de metabolismo a seguir. Você tem ATP com água, formando ADP, fósforo inorgânico e energia. Ou seja, a água, gente, está sendo quebrada, né? Na verdade, a água está sendo utilizada para quebrar o ATP e formar ADP com fósforo, liberando a energia daquela ligação. Então, você está tendo uma reação de hidrólise, a quebra pela água. Então, aqui, ó, a água está quebrando um composto, hidrólise. Fosforilação é o ato de adicionar fósforo ao ADP. Então, quando você adiciona fósforo, você está fazendo uma fosforilação. Só que quando é fotofosforilação, é adicionar fósforo ao ADP utilizando a energia da luz, tá? Então, é quando você vai utilizar a energia luminosa. Fosforilação é adicionar fósforo ao ADP de qualquer forma. Fotofosforilação é quando você utiliza a energia da luz. E síntese é reação de formação. E aqui está sendo reação de quebra. Então, letra B. 6. Com a agricultura e a domesticação dos animais, o homem criou variedades, raças e até espécies de animais e plantas por meio da seleção artificial, intencional ou acidental. Falei com vocês que os cachorros são resultado de seleção artificial. São exemplos de seres criados com esse tipo de seleção, exceto. O que foi criado pela seleção artificial? Mulas e burros para uso como cargas de animal. Gente, mula e burro, eles foram resultados de cruzamento na natureza que deu origem, égua e jumento originou mula. Isso não foi o ser humano que criou isso, né? Alguns animais passaram de um mecanismo de... Eles fizeram sexo e cargas d'água nasceu um animal, que é um animal que a gente chama de híbrido, porque ele é uma mistura dos dois, e geralmente ele é infértil.
porque ele vai ter um caso de alopoliploidia. Agora, pastor alemão para uso de visita de defesa, os cães, como vocês devem saber, são resultados de seleção artificial. Resultados de seleção artificial. Banana caturra para consumo in natura, as bananas tinham sementes. Não sei se vocês sabem, mas as bananas tinham sementes. Então, a seleção de bananas sem sementes é resultado de processo de seleção artificial. Frango de granja, gente, um frango demorava não sei quantos meses para poder ficar pronto, anos. Agora, os frangos, eles demoram pouco tempo para chegar, pouco tempo até o abate. Isso é resultado de seleção artificial. Você vai pegar, por exemplo, aquele franguinho ali demora 3 meses para poder crescer, vou pegar aquele frango, vou pegar aquele frango. E aí, aquilo, quando você vai selecionando o que você quer, você vai eliminando as outras que você não tem interesse. Então, letra A, tá? 7. Em um restaurante, o jovem fez um pedido de salada que continha alface, vegetal. Já até sei esse tipo de questão da Fundep. Ele coloca uma receita e depois fica pedindo para você perguntar. Ele fica fazendo perguntas em relação a isso. Então, já estou até colocando. Alface, vegetal, e alface é um vegetal do tipo folha. Rúcula é um vegetal do tipo o quê? Folha. Ervilha é um vegetal do tipo o quê? Semente. Semente. Champignon é um fungo. O milho, ele também é semente. Ai, Jesus. O milho, ele também é semente. Então, vamos colocar aqui. Semente, vegetal, semente. Semente porque contém um embrião. O queijo, ele é leite, mas o queijo, para se transformar em queijo, precisa ter o quê? Fermentação lática. Então, aqui também tem bactérias. Iogurte natural, gente, também tem que passar pelo mesmo processo que a bactéria. Peito de peru desfiado, animal, né? Animal. Músculo do peito, né? Desfiado, animal. Considerando a biodiversidade presente na salada, não falei? Assinale a afirmativa correta. Dos ingredientes da salada, todos apresentam células eucarióticas com parede celular? Vamos lá. Primeiro, bactéria, alguns erros, né? Bactéria é procarioto, e animal, no caso do peito de peru, não possui parede celular. Então, não pode ser essa, tá? Próximo, celular. Dos 5 principais reinos de seres vivos, apenas um não está presente. Ó, tem fungo. São quantos reinos? Você tem reino monera, que são as bactérias? Tem. Você tem o reino fungi, que são os fungos? Tem. Você tem o protista, que não está aqui. Você tem o animal e o vegetal. Então, está falando dos 5 reinos, apenas um não está representado. Correto. Está ausente o reino dos poríferos. Protista. Está ausente o reino protista, que tem protozoário e alga. Não existe na salada células com 2 tipos de organela com DNA próprio. Quando está se falando de vegetal, está se referindo ao vegetal. Essas células possuem mitocôndria e cloroplasto. E tanto mitocôndria e cloroplasto possuem seu próprio material genético. Há nesse prato apenas um ingrediente oriundo de seres heterotróficos. Gente, heterotrófico é aqueles que que não produzem o seu próprio alimento, que tem que comer. Aí, o que a gente tem que lembrar aqui? Fungo é heterotrófico, e animal também. Então, há nesse prato apenas um ingrediente? Não, já falei 2 aqui. Então, 7, letra B. 8. As proteínas são o tipo de composto orgânico mais importante nos seres vivos. Sua síntese e sua degradação no ecossistema estão intimamente relacionados aos ciclos biogeoquímicos. São ciclos envolvidos na síntese e degradação no ecossistema, exceto, gente, ciclo do carbono, você degrada
compostos com carbono. Então, você degrada compostos com carbono. Existe transformações químicas, tá? Ciclo do nitrogênio, mesma coisa. Você degrada ou forma compostos, só que agora compostos com nitrogênio, nitrito, amônio, nitrato, né? Sei lá, nitrogênio atmosférico. Então, também existem transformações químicas. O ciclo do enxofre é a mesma coisa, só que agora compostos com enxofre. Só que o ciclo da água, só há transformação física da água. Só há transformação física. Ela sai do estado sólido, do estado líquido para o gasoso. Então, você só tem transformação física da matéria, não tem transformação química da matéria. Por isso que é o ciclo da água, porque é o único que você não tem transformação química, só transformação física. Beleza, galera? Vamos para a nona. Além do transporte de íons e pequenas moléculas pela membrana celular, as células eucarióticas são capazes de transferir para o seu meio interno em bloco grandes quantidades de macromoléculas, partículas e até bactérias. Então, por exemplo, geralmente o transporte pode ser feito por proteínas da membrana. Proteínas da membrana têm função de transporte e reconhecimento, só que você pode pegar uma célula e englobar, fazer fagocitose, né? Então, você lança pseudópodes ou você cria buracos, depressões, a gente chama de invaginações celulares, que faz com que entre ou saia coisas. Aí tá falando, com relação a esse englobamento de partículas, assinale a alternativa que apresenta uma alteração morfológica da membrana. Aparecimento das vesículas do complexo de Golgi, isso modifica a membrana? Não, né, galera? Isso faz o quê? Isso só faz movimentação dentro da célula. Então, isso daqui modifica o interior da célula. Mas não modifica a célula. Então, a gente fala que, nesse caso aqui, isso foi feito por microtúbulos. Existem 3 tipos de citoesqueleto na célula: microtúbulo, microfilamento e filamento intermediário. O microtúbulo movimenta coisas dentro da célula. Aparecimento de vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil, isso também é modificação no interior da célula, tá? E também vai ser feita por microtúbulos. Tudo que modificar o interior da célula, mas não modificar a célula como um todo microtúbulo. Formação de pseudópodes nas amebas? Sim, formação de pseudópodes nas amebas. Isso aqui é modificação na célula, modificação da célula. E modificação da célula é feita por microfilamento, tá? Formação de cílios e flagelos em protozoários, isso tem nada a ver, isso são anexos da célula, né? Então, isso daqui são anexos celulares, são partes da célula, não é modificação. Vou colocar anexos, partes, não é modificação da membrana. Não é modificação da membrana. A gente fala que cílios e flagelos, na verdade, são organelas, né? Então, são formados por organelas e membrana. Qual organela? A gente chama de centríolo. Centríolo, nos eucariotos, formam cílios e flagelos. Então, letra C. 10. Em árvores de regiões temperadas no hemisfério norte, é comum se estimar a idade das árvores pelos anéis de crescimento. E o que é anel de crescimento, gente? Funcionamento de xilema e floema, tá? A gente chama de xilema e floema primaveril. E você tem o do inverno e da primavera. Então, vai ter uma hora em que você para de funcionar o xilema, e aí depois você volta a funcionar o xilema. E ele vai ficando mais fino e mais grosso, mais fino e mais grosso, e isso vai deixando esses anéis de crescimento. Aí tá falando, são tecidos vegetais envolvidos no aparecimento desse anel, exceto floema. Sim, o floema, ele acontece, sim. Câmbio produz xilema e floema. Sim, também. Pois produz os xilemas e floemas secundários. Pois produzem xilema e floema secundários, que é o que faz os anéis de crescimento. Então, se eu falei que produz xilema e floema secundário, sim. Agora, periderme é tecido de revestimento da planta, tá? Não tem nada a ver com anel de crescimento. Então, periderme é revestimento secundário da planta, porque o primeiro
é a epiderme. A periderme é produzida depois, ela é a junção de felogênio, feloderme, superaperiderme. E aí a periderme, ela vai ser um revestimento secundário da planta, não tem nada a ver com os anéis de crescimento, tem a ver com o crescimento em espessura, porque quando você vai crescendo em espessura, você rompe a epiderme, e aí você vai ter que produzir uma nova. Só que não tem nada a ver, por exemplo, com a formação desses anéis de crescimento. Ele está perguntando em relação aos anéis de crescimento, ok? Nos peixes, a hematose ocorre pela superfície respiratória das brancas, hematose e trocas gasosas. Esses órgãos, além da função de trocas gasosas, também participam de outro processo fisiológico importante. Qual que é o processo fisiológico importante que as brancas fazem? As brancas também auxiliam no processo de excreção. Você já deve ter ouvido falar que você tem algumas brancas de alguns animais, de alguns peixes, conseguem eliminar excesso de sal, excesso de alguma coisa. Então, auxilia na eliminação de compostos tóxicos ou que causariam toxicidade ao animal. Se o sistema circulatório é feito pelo coração e sistema cardiovascular, não tem nada a ver com as brancas. O sistema hormonal, ele libera o próprio hormônio imunológico também, né? Então, nem sei se peixe tem sistema imunológico, mas deve ter, né? Enfim. 12. O sistema de transporte de sódio e potássio expulsam 3 sódios da célula enquanto força a entrada de 2 potássios para dentro. Isso aqui é o que estou aproveitando para falar. Esses processos são simultâneos, a gente chama de sistema antiporte, tá? Conhecido como bomba de sódio e potássio. É um tipo de transporte de membrana que a gente chama de antiporte. O que é um transporte antiporte? Quando você tem a entrada e a saída de substância ao mesmo tempo. O que é simporte? Quando 2 substâncias estão entrando ou 2 substâncias estão saindo ao mesmo tempo. E o que é um transporte que a gente chama de uniporte? Uma substância entrando, uma substância saindo, tá? Assinale a afirmativa correta. O transporte do íon sódio se faz sempre a favor do gradiente de concentração? Toda vez que vier falando de bomba, gente, bomba de cálcio, bomba de sódio e potássio, bomba de fósforo, bomba, é um transporte ativo. O que significa transporte ativo? Transporte que tem gasto de energia. Ou seja, você tem gasto de ATP para transportar, já que está contra o gradiente de concentração. O gasto de energia, pois acontece contra o gradiente de concentração. Beleza. Então, está falando assim, o transporte de sódio se faz a favor do gradiente de concentração? Já elimina. Esse mecanismo é fundamental para os processos celulares, como transmissão do impulso nervoso nas células animais e abertura dos estômatos nas células vegetais. A célula vegetal, a abertura dos estômatos está relacionado, não é bomba de sódio e potássio, está relacionado só com movimentação de alguns outros íons, tá? Nas hemácias, a presença do íon potássio no citoplasma é fundamental, mesmo que em concentrações mais altas do que no meio externo. Assim, a célula usa esse mecanismo para obter potássio. Tá certo? Na maioria das vezes, as células precisam disso para poder fazer o processo de alguns movimentos celulares, alguns mecanismos celulares. Então, isso daqui está certo, ele poderia ter trocado por neurônio, ele poderia ter trocado por algumas coisas. Então, a letra C. Tanto os íons potássio quanto os íons sódio são apolares. Eles têm carga, né? Você estuda isso em química. Eles têm cargas, né, positivas. Eles são da família 1, né? Se eu não me engano. E atravessam a membrana plasmática por meio da camada de fosfolipídio. Nunca é pelo fosfolipídio, são por proteínas. Coisas que são polares, eles são transportados por proteínas. Coisas que são apolares, aí são transportados pelos fosfolipídios, tá? Então, próximo, 13. A salga dos peixes como bacalhau é um processo milenar e antes do uso do gelo e congelamento era o processo mais eficiente para conservação de pescados por longos períodos. Qual é a explicação da conservação pela salga? Lembra do processo de osmose? A osmose, ela passa água do meio hipotônico, ou seja, onde você tem mais água disponível na solução, para um meio hipertônico, onde aquela solução já está saturada, ou seja, solução com menos água
disponível para fazer solução. E aí, o que acontece? Na osmose, o objetivo é igualar os meios. E aí, eu sempre gravo assim, ó, o hipopótamo que vai para o hipermercado, não tem como fazer diferente. Quando você tem uma carne salgada e uma bactéria cai naquela carne, a bactéria vai começar a ter uma perda de água para o sal, porque o ambiente externo está hipertônico e ela está hipotônica. Então, ela começa a perder muita água para o ambiente e ela se desidrata. Aí está escrito assim, ó, o sal penetra nas células da musculatura dos peixes, interrompendo a degradação das fibras de actina e miosina. Nada a ver, né? O sal retira a água dos tecidos e dos micro-organismos decompositores, promovendo a morte desses últimos. Então, tira o... É isso aí, né? Acabei de falar com vocês. Desidrata os micro-organismos que eles acabam morrendo. O cloreto de sódio tem ação antibiótica, nada a ver disso. Os íons cloros provocam alteração pH no meio extracelular, alterando a constituição da carne dos peixes. Gente, cloro, né? A gente está falando de transporte de sódio, potássio, enfim. A mucosa traqueal possui células ciliadas e caliciformes. Ciliadas serve para fazer o quê, gente? Eliminar impureza. O nosso epitélio respiratório, ele é mucociliado. O cílio serve para eliminar as impurezas. Enquanto que caliciforme serve para produção de muco, então serve para produzir muco. Nessas células que são as células ciliadas e caliciformes, o que vai estar mais presente de organela? Lembrando que o muco é um complexo de glicoproteína. Se tem proteína, tem que ter retículo endoplasmático rugoso, beleza? Agora, glicoproteína, quem que adiciona, quem que recebe as coisas, modifica as coisas e elimina as coisas? É o que a gente chama de complexo de Golgi. Complexo de Golgi é o carteiro celular. Então, ele recebe, modifica, empacota e direciona. Então, letra D, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. Qual que é a função do peroxissomo? A função do peroxissomo é desintoxicação, a gente chama de detoxicação celular, tá? Detoxicação celular é o peroxissomo. E os váculos digestivos? Váculos digestivos, nem organela né? Não é organela. Na verdade, é lisossomo mais váculo de digestão. Na verdade, váculo autofágico ou heterofágico, né? Váculo, vou colocar aqui autofágico, quando for uma autofagia, ou heterofágico, quando for uma heterofagia. Autofágico ou heterofágico. Lisossomo está relacionado com o processo de digestão celular. Digestão celular, então, uma organela responsável pela digestão celular. E o retículo endoplasmático liso é uma organela responsável pela síntese de lipídeos. Báculo digestivo complexo de Golgi é o carteiro celular, né? Então, é por isso que é essa daqui. Aí, então, o texto é enorme. Pão integral e pão branco. Qual a diferença entre os pães? O pão integral difere do branco no tipo de farinha utilizada para sua fabricação. O pão integral atualmente comercializado contém farinhas integrais que apresentam pedaços de grãos. Isso faz com que essas farinhas tenham um teor de vitamina e mineral mais elevado, já que esses nutrientes se encontram no farelo do germe de trigo, e essa parte é retirada para fazer a farinha branca. Qual que é mais nutritivo? Como já dito, ambos apresentam vitaminas e outros componentes importantes para a dieta humana, que são sais minerais, né? Pode-se listar o amido, que funciona como combustível para o organismo, a vitamina B1, vitamina B2, vitamina E. Vitamina B1, lembra, gente, da evita beriberi, vitamina B2 é riboflavina. Riboflavina está presente, por exemplo, no componente do FAD, riboflavina, que você faz o processo, ajuda no transporte de hidrogênio e elétrons, tá bom? Vitamina E combate a esterilidade. E são ricos em magnésio, cálcio, potássio, fósforo e ferro, ou seja, sais minerais. Magnésio é relacionado principalmente com contração muscular, em planta com processo de fotossíntese,
Cálcio, contração muscular, transmissão de impulso nervoso, está relacionado com a composição dos ossos e músculos, está relacionado com coagulação sanguínea, cálcio é muito importante. Potássio, sódio e potássio fazem parte daquele processo de transmissão de impulso nervoso. Fósforo e ferro, fósforo é um dos componentes do ATP e o ferro está relacionado com o transporte de gases nas suas hemácias. Encontra-se essas substâncias nos dois pães, entretanto, no pão integral a quantidade é muito maior. Um engorda menos do que o outro? Em geral, o pão integral possui mais carboidratos, ainda assim uma pequena diferença no valor energético. Uma fatia de 100 gramas do pão branco tem 40 calorias a mais. Caso você esteja de olho na balança, alguns fatores podem fazer você decidir comer pão integral. Normalmente é mais consistente, implicando em maior esforço na mastigação durante mais tempo, o que torna mais saciante e leva a uma menor ingestão de alimentos. Você sabe, não sei se você sabe, quanto mais você mastiga, mais você vai avisando o seu cérebro que você está comendo, e isso vai te dando uma saciedade sem ter uma quantidade enorme de alimento na barriga, tá? Então, isso nos permite passar mais tempo sem fome, além de contribuir para uma menor disponibilidade dos açúcares e gorduras consumidos simultaneamente, promovendo um menor ganho energético. Por conter grande quantidade de fibras, principalmente celulose, tem um importante papel na regulação do trânsito intestinal. Coisas que não são digeridas no seu corpo são eliminadas, fazem parte do seu sistema, do seu, como que é o nome? Intestino grosso, no processo que a gente chama de fibras. E as fibras, eu sempre brinco em aula que as fibras funcionam como se fosse a água de um tobogã, né? Então, você tem um tobogã que é seu intestino grosso, o cocô que seria você no tobogã tem que passar. Se você tem um tobogã sem água, você vai, né, colando bunda lá no tobogã e não consegue passar. Agora, se tem água, que seriam as fibras do seu intestino grosso, as fezes passam numa velocidade normal, tá, galera? Aí tá falando, existe alguma contraindicação para o consumo desses pães? O pão integral não é muito recomendado para criança, porque se ingerido em demasia, ou seja, em excesso, devido ao seu elevado teor de fibras, pode perturbar a absorção de cálcio presente em outros alimentos, como, por exemplo, o leite. Pode afetar a absorção do cálcio. Então, vamos lá. Considerando as características do pão integral, não deve ingerir um portador de doença celíaca, gente. Aquelas pessoas que são o quê? Intolerantes ao glúten. Glúten é uma proteína. Intolerantes ao glúten. Glúten é uma proteína. Ai, meu Deus. Glúten. Uma proteína que tem difícil absorção. Quem é celíaco não consegue absorver direito o glúten. Se ele acumula, ele começa a causar inflamações e pode levar, por exemplo, a um câncer de intestino, tá? Formar pólipos no intestino e enfim. Próximo. Diabetes insípidos está relacionado com a deficiência de ADH. Não tem nada a ver com alimentação, né? Tem a ver com você não absorve água e você faz muito xixi de água. Obesidade mórbida é o acúmulo de lipídios, o acúmulo de gordura dentro do seu corpo. Tem nada a ver com o negócio de pão é mais carboidrato e essas proteínas. Hipertensão está relacionado com excesso de sal mineral, mas excesso de sal na corrente sanguínea, o que aumenta a pressão. O que acontece, galera, é o seguinte, se você, por exemplo, está falando de não ingestão, não absorção de coisas, você vai estar falando principalmente de pessoas que têm intolerância, né? Então, é o que acontece com celíacos. Vamos para a próxima. A próxima está falando assim, considerando as informações desse texto, o consumo do pão integral não é recomendado para indivíduos... Não é recomendado para, letra A, indivíduos que desejam retardar o envelhecimento celular precoce, lactantes durante as primeiras fases de desenvolvimento, pessoas com altas taxas de glicerídeos em seus exames, pessoas que apresentam constipação. Na verdade, ele é indicado para pessoas que têm constipação. Por quê? É indicado uma vez que é rico em fibras. Aí está falando, indivíduos que desejam retardar o envelhecimento celular precoce. Sim, eles falam aqui, ó, que tem vários... o vitamina E é antioxidante também, né? Então, a vitamina E tem antioxidante.
Vou até colocar aqui. Vitamina E. Então, se você quer evitar o envelhecimento precoce, é uma boa alternativa. Pessoas com alta taxa de triglicerídeos em seus exames. Os triglicerídeos, que são as gorduras, vamos ver. Olha aqui, te dá uma saciedade, leva a uma menor ingestão de alimento, né? Então, uma menor disponibilidade de açúcares e gorduras consumidas simultaneamente. Então, ó, ele promove uma menor disponibilidade de açúcares e gorduras simultaneamente. Ou seja, gente, se você tem isso daqui, você vai vitamina E. Se você tem isso daqui, você vai consumir menos gordura. Se você está com triglicerídeo alto, menos gordura, melhor. Agora, lactante, que é a resposta, ele fala assim, por que não é contraindicado? Porque pode perturbar, olha só, cálcio presentes no alimento, absorção de cálcio, formação do sistema nervoso do bebê. Então, aqui, ó, o cálcio, né, o leite tem cálcio, enfim, não é indicado nessa situação. Consideradas as informações desse texto sobre a composição dos pães, esses alimentos não são uma boa fonte de monossacarídeo. Monossacarídeo, gente, é açúcares. Açúcares. Tem açúcar. Você viu lá que tem a mesma quantidade de açúcar? Então, açúcares tem. Coenzimas, eles são vitaminas. E ele fala que tem um monte de vitamina. Poxa, então dá para consumir. Cofator é o que a gente chama de sais minerais. Então, dá para você pegar sais minerais nesses pães. É só você ver lá que tá cheio de sal. Magnésio, cálcio, blá, blá, blá. Aminoácido, não, galera, porque aminoácido não está falando nada de proteína. Não é fonte de proteína. E aminoácido não é fonte de proteína. E aminoácido é o principal constituinte das proteínas. Além da mastigação prolongada, a injeção de fibras do pão integral reduz a sensação de fome e a absorção de carboidratos e lipídios. Por isso, são muito utilizados em dietas para perda de peso. Assinala a alternativa que apresenta um mecanismo fisiológico que ajuda a explicar essas reduções. As vitaminas presentes no pão integral atuam junto às velocidades intestinais, ativando a absorção de proteínas e sais minerais. Quanto mais tempo, olha só, quanto mais tempo mastigando, maior a produção de saliva, que ao ser ingerida ocupa espaço no lúmen do tubo digestivo. Gente, nada a ver, saliva é água, vai sendo absorvida, já cai direto na corrente sanguínea. Então, líquidos, no geral, são absorvidos rapidamente. Então, líquidos, no geral, são absorvidos rapidamente. Vitamina, não tem nada a ver essa atuação de vitamina, nada a ver, tá bom? Os sais minerais constituintes do pão integral promovem a maior absorção de água, aliviando a sensação de fome. A absorção de água, gente, é água entrando no sistema circulatório, tá? Água entrando no sistema circulatório. Não está relacionado com a digestão. Quando eu falo que essa daqui relacionado com a digestão. Quando eu falo que essa prova aqui foi a mais esquisita, ninguém acredita. Para mim, ela é esquisitona. As fibras não digeríveis formam uma camada de gel no trato digestório, tanto no estômago quanto no intestino. E aí, o que acontece com as fibras? As fibras, gente, quando elas estão em excesso dentro do seu corpo, elas te dão uma sensação de saciedade. Porque você vai estar... sensação de saciedade. Porque você vai estar cheio de coisa no seu intestino e o seu corpo vai pensar assim, ela já está cheia do que ela precisa. Se ela precisa disso... Pronto, não preciso mais me alimentar. E aí vai te dar tranquilidade. Bora. Um casal, após ter um primeiro bebê, tenta sem sucesso ter o segundo filho. Depois de 3 abortos espontâneos, já pode pensar em eritroblastose fetal, mas acho que aqui não, porque tá... Ai, que triste. Buscaram ajuda médica e exames. O diagnóstico foi que o tipo sanguíneo dos pais e dos bebês que não sobreviveram é a causa dos abortos, tá? Com base nesse relato, os genótipos prováveis do pai e da mãe do primeiro filho são... Vamos lá, gente. Quando a gente está falando disso, eu já falei de eritroblastose fetal. Eu não vi o negativo e positivo, por isso que eu falei, nem é isso, mas é. Eritroblastose fetal. A mãe tem que ser negativa. Então, a mãe tem que ser negativa. Já vamos eliminar esse e esse aqui, né? Então, vamos eliminar. O pai tem que ser positivo. Então, a letra B. Olha só o que é eritroblastose fetal. A eritroblastose fetal é ou doença hemolítica do recém-nascido. Vou colocar aqui. Eritroblastose
eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido é uma doença em que você quando a sua mãe RH negativo, ao entrar em contato com o sangue RH positivo, ou porque ela foi, a gente chama esse processo de sensibilização, ou porque ela teve um primeiro filho positivo, ou porque ela teve uma transfusão sanguínea errado, começa a produzir anti-RH que ataca todas as hemácias do próximo filho positivo. E aí degrada as hemácias, o bebê começa a ter, hemolítica, lise do hemo, do sangue, eritroblastose fetal, eritroblastose, porque você libera muito eritroblasto para a corrente sanguínea, não dá tempo do eritroblasto transformar em reticulócito e depois transformar em eritrócito, tá? Então a gente fala que isso só é possível uma mãe negativa produzir um filho positivo, a mãe é negativa, o filho é positivo, Rzão traço, e o filho vai ser Rzão, Rzinho, porque a mãe, sendo negativa, só pode passar o Rzinho, tá? Uma mãe negativa, Rzinho, só pode produzir um filho positivo se o pai for positivo. Por quê? Se o pai for positivo, ele vai passar, passa o R dominante ao filho. E aí o filho vai ter na hemácia dele lá o RH. A mãe, por conta da primeira gestação positiva ou por conta de uma sensibilização, ela começou a produzir anticorpo que degrada aquele negócio ali. Agora, a porcaria toda dessa doença é que o anti-RH ele consegue passar pela placenta. Então, a mãe vai estar com o anti-RH vai passar pela placenta e degradar as hemácias do filho, tá bom? Essa daqui, gente, equilíbrio de Hardenberg, tá? Isso não cai. Olha só. Uma população humana com um total de 6 mil indivíduos foi analisado para os grupos sanguíneos MN, que apresenta codominância com os genótipos MM e M. Aí tem MM, grupo sanguíneo M, MN, grupo sanguíneo M. Eita, tá errado. Grupo sanguíneo aqui é MN e NN, grupo sanguíneo M. Então, você tem um caso de codominância, ou seja, pela primeira lei de Mendel, azão determina a mesma coisa que azão-azinho. Aqui não, o heterozigoto está determinando uma terceira característica, que é uma característica tanto comum ao M quanto ao M. O resultado da amostragem mostrou que 1.800 indivíduos com sangue M, então aqui, M é igual... Quer ver? M é igual 1.800 de 6.000. N é igual a 1.200 de 6.000. Enquanto que MN é igual a 3.000 de 6.000. Aí ele pergunta, qual que é a frequência do alelo M e do alelo N? Quando eles te dão números inteiros, eu coloquei aqui para colocar porcentagem, tá? Só que aqui, quando ele fala M, ele está falando MM. Quando ele fala N, ele está te falando NN. Quando ele está te falando MN, aí sim ele está falando de MN. O que é frequência, gente? O que é frequência no geral, né? Matemática, frequência. Frequência é quando você tem frequência de M. São todos os M's da população, tá? Então, são todos os M's da população em relação à quantidade total de alelos. Aí, pensa o seguinte comigo. Eu, Camila, sou MM. Quantos M's eu tenho? 2. Então, uma pessoa MM tem 2 alelos M. Vamos fazer regra de 3 aqui. Se uma pessoa MM tem 2 alelos M, 1.800 pessoas MM terão X.
X na regra de 3 vai ser igual a... Vamos ver isso? Vou pegar uma calculadora aqui. Vamos colocar 1.800 vezes... Não, 1.800 vezes 2 dá 36, né? Mas não custa nada, porque eu e a matemática... 3.600. Eu e a matemática não tem uma história de amor bonita. 3.600 alelos M que você tem nessas 1.800 pessoas. O N é a mesma coisa. Se uma pessoa tem dois, NN tem 2 alelos N. Então, 1.200 pessoas terão Y. Y é igual a 2.400. Então, 2.400 alelos N na população. Agora vem aqui. Uma pessoa MN, ela tem um alelo M e um alelo N. 3.000 pessoas terão W. W é igual a 3.000 alelos M e 3.000 alelos N, porque vai ter um total de 6.000 alelos, só que, porque aqui tem 2, ó, tá vendo? Vou colocar até 2 aqui, 2 alelos. Só que desses alelos, um é M e outro é N, então você vai ter isso daqui. Então, qual que é a frequência do M? Vou até colocar em azul aqui para vocês não confundirem com a conta ali de cima. Frequência de M é todos os M's que você tem na população. Aonde que você tem M na população? Aqui. Então, 3.000 do indivíduo que é MN, mais 3.600 do indivíduo que é M. Então, mais 3.600 do indivíduo que é MM. Agora, me fala o seguinte, isso aqui vai ser dividido por quanto? Isso daqui vai ser dividido por quantos alelos? Se você tem 6.000 pessoas, quer dizer que você tem 12.000 alelos, porque cada pessoa tem 2 alelos. Então, isso daqui vai ser igual a... Aí você vai ter que somar. Vamos ver aqui. 3.000 3.000 mais 3.600 é igual, dividido por 1.200, 12.000. Vai dar 0,55. Um macetinho para vocês é, se na população você só tem alelo M e alelo N, você tem que saber que a frequência do alelo Mzão mais... Se você considerar todo mundo que é Mzão com todo mundo que é Nzão, você vai ter um total de 100%, que é 1. Se eu acabei de falar que a frequência de M é... Se eu acabei de falar para vocês que a frequência de M ela é 0,55, a frequência de N seria 0,55 menos 1. Então, a frequência de N é igual a 0,45. Mas você pode fazer a mesma coisa. Você poderia pegar 2.400 de NN aqui, mais 3 e dividir por 12, que você tem que chegar nesse mesmo resultado. Ou seja, letra A. Equilíbrio de Heisenberg. Eu adoro, tá? Bora para frente, galera. Tem um código de genética universal, uma tabela de código genética universal. Como que você lê? Se é U, você tem que primeira letra U, segunda letra U, terceira letra U. Então, vai estar nessa linha, nessa coluna e na primeira linha, tá? Então, é sempre assim. Ele está falando, a sequência TAC, AGT, GGT, ACT é traduzida em metionina, serina e prolina. Uma mutação de guanina para citosina no segundo códon, então você tem aqui guanina
E ao invés de você ter essa sequência aqui agora, você tem essa nova sequência aqui, ó, presta atenção. Você tinha essa sequência. Aí agora ele falou que você mutou a guanina para citosina. Aqui, ao invés de ser C, você colocou, ao invés de ser guanina, você colocou citosina. No segundo códon, qual sequência peptídica? Lembrando que isso daqui, ele está te dando triplets. O que é triplet? É a sequência de 3 letras no DNA. Por que eu sei que é DNA? Porque tem timina. No código genético, nessa tabela aqui, a gente só olha códon, e códon está no RNA mensageiro. Então, vamos fazer o processo de transcrição. Na transcrição, onde tem T, você coloca A. Onde tem A, você coloca U. Onde tem C, você coloca G. A ou G metionina. Onde tem A, você coloca U. Onde tem C, você coloca G. Onde tem T, você coloca A. G, G, T vai ficar C, C, A. E aqui fica U, G, A. Olha só o que eu vou falar para vocês. Quando você tem 3 códons, grava isso. Códons U, amor, amor. U, amor, gostoso. E o gostoso, amor, eles são considerados códons de parada. Isso quer dizer que eles são estruturas que codificam nada, não codificam nada, a proteína acabou por aí, eles não formam proteína. Diferente do códon de iniciação, que é AUG, e AUG é metionina, e a metionina é uma proteína, então entra na contagem, os códons de parada, UAA, UAG e o GA não codifica nada. Então, essa proteína teria só metionina, porque aqui, ó, deu um códon de parada, tá? UGA. Então, vamos para frente. Eu tenho certeza que quando você estiver fazendo a prova, você vai falar assim, não, não é possível, mas foi possível, tá bom? A utilização de marcadores moleculares em biologia molecular auxilia desde estudos médicos a estudos avançados em ecologia, evolução, produção animal e vegetal. O que é marcador? Letra A, unidades peptídicas. Gente, estamos falando de marcadores moleculares de DNA. DNA não pode ser peptídico. Unidade peptídica, peptídeo está relacionado com uma coisa só, que a gente chama, sabe do quê? Proteína. Quando você se refere ao DNA, peptídeo é referente à proteína. Quando falamos de DNA, estamos nos referindo a o que a gente chama de nucleotídeos como subunidade menor. Então, essa aqui você já descarta de cara. Sequências gênicas, tudo bem, com expressões gênicas monomórficas tem um formato só, presentes nas células procarióticas apenas? Não. O marcador molecular está presente também em células, eucarióticas, tá, galera? Então, está presente em células procarióticas e células eucarióticas. Sequências gênicas, expressas ou não, polimórficas, ou seja, apresentam de várias formas distribuídas no genoma dos eucariotos. Existe o que a gente chama de... A nossa sequência do material genético, existe umas repetições que a gente chama de tandem, ou seja, que funciona em sequência. Então, T, 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 C, 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 G, D, 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 não, porque não existe, né? T, 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 isso tudo vai marcar uma pessoa. Então, se eu tenho 30 A's e 200 C's depois, tem gente que não vai ter isso. Isso vai ser uma característica minha e dá para identificar o meu DNA por conta disso. São essas sequências de genes que pode expressar ou não alguma coisa, mas que elas são... tem vários formatos, cada um se expressa de um jeito diferente no genoma dos eucariotos, e geralmente é uma sequência de uma letra ou 2 letras no máximo, tá? Unidades ribossômicas, gente, nada a ver. Unidade ribossômica, tá? A gente tá falando de material genético, não tem nada a ver com ribossomo. Bora para frente. Os pesquisadores e conservacionistas demonstram grande preocupação com a taxa e a velocidade do desaparecimento de espécies. A gente chama de desaparecimento de espécies de extinção. Essa taxa está intimamente relacionada às ações antrópicas. Antrópicas é a ação do homem, que altera os ambientes naturais. Assinale a alternativa que apresenta a explicação para o desaparecimento, para esses desaparecimentos com base nas forças evolutivas. Então, o processo de evolução vai selecionar os indivíduos que são os mais adaptados.
Aí está falando assim, como as alterações ambientais são muito rápidas, a pressão seletiva sobre a população é grande e não há variabilidade gênica para a adaptação ao novo ambiente. Então, está falando o seguinte, a gente está mudando muito o ambiente, a gente está mudando o ambiente localmente. Então, tipo assim, estamos revolução industrial, aí começa a colocar um monte de fuligem, agora a temperatura que está se aquecendo. Como que é o processo de evolução? O processo de evolução é mutações ao acaso, fazem surgir características novas, e se essa característica for vantajosa, é selecionado no ambiente. Só que a gente está mudando o ambiente muito mais rápido do que dando a chance de aparecer características mutacionais que deixam esse indivíduo adaptado ao ambiente. Você nasce adaptado. Então, para você nascer adaptado, você tem que levar um tempo para surgir mutações, já que mutações tendem a ser silenciadas no nosso material genético, né? As mutações, ou elas vão acontecer na maior parte do nosso material genético, que é uma região não codificante, ou elas vão acontecer silenciosas, e aí uma mutação que acontece que traz benefício demora, só que a alteração ambiental não, está demorando, então a gente não está tendo tempo de gerar a variabilidade gênica para o ambiente escolher o mais adaptado. Se está todo mundo aqui sem variabilidade gênica, a solução é fazer o quê? Te eliminar. Então, é letra A, tá bom? Nada provoca mutação. Mutação, gente, é ao acaso, tá? Na verdade, tem coisas que favorecem a ocorrência de uma mutação, ou seja, radiação solar, ou seja, negócio de raio-x, máquina, né? Só que a mutação não se cria sozinha. Você aumenta a chance de ter mutação, mas a mutação é o acaso. O aumento da geração de resíduos domésticos e industriais que alteram o ambiente tem levado à redução da taxa reprodutiva de todas as espécies. O que tem a ver o lixo, o resíduo, com reprodução? Eu só não sei nem o que comentar aqui. A redução da taxa de especiação pela fragmentação do ambiente. Gente, quanto mais ambiente você tem, quanto maior a fragmentação, maior o isolamento reprodutivo. E o isolamento reprodutivo, tchanã, causa a especiação. Então, quanto mais fragmentar você tem, ou você vai extinguir espécies que não vão conseguir se reproduzir mesmo, ou vai causar a especiação, porque cada espécie vai ficar em um determinado ambiente e vai ser selecionado espécies que estão mais adaptadas naquele ambiente, que já nasceram assim. Foto de uma samambaia com as suas bolotinhas. Essas bolotinhas a gente chama de soros. Então, vamos lá. Com relação ao ciclo reprodutivo desse vegetal, essa imagem representa briófita, primeiro grupo de planta, tem como característica ser a fase dominante e o gametófito. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, a fase dominante é o esporófito. Então, o que eu estou vendo é a fase do esporófito. Esporófito é a fase de produção de esporo, fase de reprodução assexuada. O gametófito é a fase de reprodução sexuada, que é onde você tem os gametas. Aí está mostrando assim, se você está mostrando a pteridófita adulta, está mostrando o esporófito, que é a fase de reprodução assexuada. Aí está falando assim, com relação ao ciclo reprodutivo desse vegetal, essa imagem representa as fases sexuada e assexuada? Não, você não está vendo o gametófito ali. Apenas a fase sexuada? Não, já falei para vocês que a fase sexuada é a fase gametofítica, e não está apresentando aqui. Somente a fase assexuada, por representar uma estrutura haploide? Não, tá? Não é haploide, o esporófito é diploide, o gametófito que é haploide. Letra D, apenas a fase assexuada, por apresentar esporos diploides nas folhas. Os esporos, gente, não são diploides. Essa daqui eu lembro que até teve um problema na época, porque esporo é haploide, mas as estruturas que estão ali, que a gente chama de soros, os soros que produzem os esporos são diploides. Eu colocaria 24, letra D. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos comentar. As fases sexuada e assexuada, por apresentar estruturas haploides. A fase assexuada é diploide, que é o gametófito. Diploide, que é o esporófito. E aí o esporófito e tudo dele é diploide. A fase sexuada, não representado aí, não representado na figura, é o gametófito, e o gametófito é haploide, tá? Apenas a fase sexuada
Já escrevi lá em cima, né? Então, a gente já escrevi, então nem precisa. Observe a seguir o esquema do ciclo reprodutivo do HIV. Então, vamos ver se eu vou diminuir um pouquinho. Está falando ó, que o HIV tem uma parte... Cadê? Número 1, vamos procurar o número 1. Partícula do HIV tem proteínas, essas proteínas a gente chama de GP120, que se conecta a receptores das células CD4. Aí vai fazer esse processo de integração e vai entrar. 2, você vai ter o material genético do HIV. Aí o 3, o material genético do HIV se liga ao DNA da célula. E aí faz o processo de multiplicação viral e sai uma nova partícula do HIV. Aí está falando assim, a infecção desses vírus aos linfócitos T do tipo CD4 depende do seu acoplamento à membrana. Assim, para o vírus poder entrar, se acoplar com a membrana plasmática e poder entrar, o vírus se utiliza das seguintes enzimas, etc. Transcriptase é importante, gente, para o processo de multiplicação viral? Sim, porque sim. Ai, meu Deus, marquei. Porque as transcriptases, elas são responsáveis pelo metabolismo, pela multiplicação do HIV. Lembra por quê? Porque a transcriptase reversa, transforma DNA em RNA. Proteases, por quê? Enzimas que degradam proteínas. Proteínas são componentes da membrana. Você precisa ter um acoplamento da proteína, a proteína GP120 lá, tá? Para você poder acoplar componentes da membrana. Para você poder acoplar aqui, ó, proteína com o vírus. Então, você precisa. Lipase degrada lipídio, então não tem nada a ver com o vírus HIV. E integrases, para fazer a integração do vírus e da célula. Então, integrase é possível. E com isso a gente termina a prova que eu acho mais bizarra da EMESCAN, a prova cheia de coisas esquisitas, 2018/2. Essa prova a gente terminou. 2018/2, essa prova a gente terminou e vamos para a próxima, galera. Espero lá. Tchau!